Apocalipse 5, um mistério desvendado. O livro selado e o cordeiro digno. O capítulo 5 do livro de Apocalipse apresenta uma cena celestial de grande importância. Nela, João, o apóstolo, descreve um livro selado com 7 selos, que se encontra na mão direita de Deus. Esse livro representa os mistérios de Deus e os eventos futuros da história. A pergunta e a tristeza. Um anjo poderoso clama por alguém digno de abrir o livro e romper os seus selos. João, ao ver que ninguém parecia qualificado para essa tarefa, chora amargamente. A humanidade, por si só, não possui a capacidade de desvendar os profundos mistérios de Deus. A revelação do Cordeiro. No entanto, a esperança surge com a revelação de um Cordeiro, que se encontra no meio do trono de Deus. Esse Cordeiro, identificado como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, é Jesus Cristo. Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. A vitória do Cordeiro. O Cordeiro, embora pareça ter sido sacrificado, possui 7 chifres e 7 olhos, símbolos de sua autoridade e conhecimento divinos. Ele venceu a morte e o pecado, tornando-se digno de revelar os mistérios de Deus. O significado. O livro representa os planos de Deus para a humanidade e os eventos futuros. Os 7 selos simbolizam os mistérios divinos que serão gradualmente revelados. O Cordeiro, Jesus Cristo, o único digno de revelar os mistérios de Deus e trazer a salvação. Conclusão. O capítulo 5 de Apocalipse nos ensina que apenas Jesus Cristo possui o conhecimento e o poder para desvendar os mistérios de Deus. Ele é o centro de toda a história e a esperança para a humanidade. Ao abrir os selos do livro, Jesus revela os eventos que levarão ao cumprimento dos propósitos de Deus. Oração para o estudo de Apocalipse 5. Pai Celestial. Agradecemos por Tua palavra, um tesouro inestimável que nos guia e ilumina nossos caminhos. Ao nos aproximarmos do livro de Apocalipse, capítulo 5, pedimos que Tu abras nossos corações e mentes para compreendermos os mistérios profundos revelados neste texto. Concede-nos, Senhor, o Espírito Santo para que possamos interpretar corretamente os símbolos e profecias, discernir Tua verdade e aplicar os ensinamentos à nossa vida. Que sejamos livres de qualquer preconceito ou interpretação errônea, e que possamos enxergar a beleza e a relevância de Tua mensagem para os dias de hoje. Ajuda-nos a compreender o significado do livro selado, do Cordeiro digno e dos 7 selos. Que possamos ser inspirados pela esperança e pela certeza da Tua vitória sobre o pecado e a morte. Que este estudo nos fortaleça em nossa fé, nos aproxime de Ti e nos prepare para os desafios que ainda virão. Em nome de Jesus, amém. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 2 E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? 3 E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. 4 E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. 5 E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. 6 E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. 8 E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 9 E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. 10 E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. 11 E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. 12 Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. 13 E ouvi a toda a criatura que está no céu,
e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. 14 E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todos sempre. Estudo completo de Apocalipse 5, o Cordeiro e o livro selado. O capítulo 5 de Apocalipse é um dos textos mais simbólicos e profundos das Escrituras. Ele nos transporta para a sala do trono celestial e nos revela verdades centrais sobre o plano de redenção de Deus. Este capítulo é um ponto de virada, pois apresenta Jesus Cristo como o único digno de abrir o livro selado, anunciando os eventos que levarão ao cumprimento dos propósitos divinos. 1. Contexto do capítulo 5. O Apocalipse foi escrito por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. No capítulo anterior, Apocalipse 4, João descreve a visão do trono de Deus, cercado por anciãos e seres viventes que adoram ao Senhor. O capítulo 5 continua essa visão, mas agora o foco é em um livro selado e no Cordeiro, Jesus Cristo. 2. O livro selado, versículos 1-4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5h01. Descrição do livro: o livro, ou rolo, está na mão direita de Deus, simbolizando a autoridade divina. Ele está escrito por dentro e por fora, indicando que está completo e repleto de informações. 7 selos: o número 7 simboliza perfeição e plenitude. Os selos mantêm o conteúdo do livro oculto, representando os mistérios divinos sobre o futuro da humanidade. Angústia de João. João chora porque ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra foi encontrado digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. Isso representa o desespero da humanidade sem um Salvador. 3. O Cordeiro Vitorioso, versículos 5-7. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5h05. O leão da tribo de Judá. Jesus é identificado como o leão, um título que remonta às profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, descendente da tribo de Judá, Gênesis 49 2.9 e 10. A raiz de Davi. Este título enfatiza que Jesus é o cumprimento das promessas messiânicas feitas a Davi, Isaías 11h01. O cordeiro como tendo sido morto. Quando João olha, vê um cordeiro, não um leão. Isso mostra que Jesus venceu não através da força, mas por meio de seu sacrifício. As marcas de sua crucificação são visíveis, destacando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1h29. 4. Adoração ao Cordeiro, versículos 8-14. E, havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5h08. Adoração celestial. Quando Jesus toma o livro, há um ato de adoração. Os anciãos e os seres viventes prostram-se, reconhecendo sua autoridade. Harpas e taças de ouro. As harpas representam louvor, e as taças cheias de incenso representam as orações dos santos. Isso nos mostra que nossas orações são preciosas e têm um papel no plano de Deus. Cântico novo. Um novo cântico é entoado, proclamando que Jesus é digno porque ele foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. 5. Dignidade do Cordeiro, versículos 11-14. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5h11. A multidão de anjos. Uma cena grandiosa é descrita, com milhões de anjos louvando ao Cordeiro. Isso mostra a magnitude do louvor celestial. 7 declarações de louvor. Os anjos proclamam 7 atributos que pertencem ao Cordeiro: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Estes atributos são completos e perfeitos, reafirmando a divindade de Cristo. Toda a criação louva, finalmente, toda criatura no céu, na terra, no mar e debaixo da terra louva ao Cordeiro e ao que está sentado no trono,
demonstrando que toda a criação reconhece a soberania de Deus. 6. Lições teológicas e espirituais. Jesus é o único digno, somente Ele tem o poder de revelar e executar o plano de Deus. Isso ressalta sua supremacia. O sacrifício como vitória, a visão do Cordeiro imolado mostra que o verdadeiro poder está no sacrifício e na obediência a Deus. A oração dos santos, nossas orações têm um papel central no cumprimento dos planos divinos. Adoração universal, o capítulo mostra que toda a criação está envolvida na adoração a Deus, o que nos chama a viver em adoração constante. 7. Aplicações práticas. Viver com esperança. Este capítulo nos lembra que Deus tem um plano soberano e que Jesus já venceu. Cultivar uma vida de adoração. Somos chamados a adorar ao Cordeiro com todo o nosso ser. Orar com confiança. Nossas orações são como incenso diante de Deus, significativas e poderosas. Testemunhar com fervor. Assim como Jesus comprou com seu sangue pessoas de toda a nação, somos chamados a levar essa mensagem ao mundo. Conclusão. Apocalipse 5 nos oferece um vislumbre do céu e nos revela que Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, é digno de abrir o livro selado e de receber adoração eterna. Ele é a nossa esperança e vitória. Ao meditarmos nesse capítulo, sejamos fortalecidos na fé e motivados a viver para a glória de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5h12. Oração para finalizar o estudo de Apocalipse 5. Pai Celestial, agradecemos profundamente por este tempo dedicado ao teu estudo. Ao concluirmos o capítulo 5 de Apocalipse, sentimos nossos corações mais cheios de admiração por tua sabedoria e poder. A revelação do Cordeiro digno de abrir o livro selado nos enche de esperança e certeza da tua vitória sobre todas as coisas. Que possamos levar em nossos corações a lição de que somente através de Jesus Cristo podemos conhecer os mistérios de Deus e alcançar a salvação. Pedimos que os ensinamentos aprendidos aqui nos transformem cada vez mais à tua imagem. Que possamos viver nossas vidas com um propósito claro, servindo a ti e ao próximo. Agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas e pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais um estudo profundo e revelador. Apocalipse 5 nos mostrou um quadro magnífico da dignidade de Cristo e da esperança que ele nos traz. Ao contemplar o Cordeiro de Deus abrindo o livro selado, somos lembrados de que nenhum problema é grande demais para o nosso Deus. Que este estudo acenda em seu coração a chama da fé e a certeza de que, mesmo em meio às tribulações, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras em nossa jornada bíblica. Até a próxima!